O vídeo já vai começar, mas antes disso, inscreva-se no canal, ative o sininho para todas as notificações. Texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 16. E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo o caminho direito e chegamos a Cós, e no dia seguinte a Rodes, de onde passamos a Pátara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E indo já à vista de Chipre, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles pelo Espírito diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, e postos de joelhos na praia, oramos. E saudando-nos uns aos outros, subimos ao navio, e eles voltaram para casa. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e, havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas, donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem esta cinta, e entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós chorando, magoando-me o coração? Porque estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nós aquietamos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo maçom natural de Chipre, discípulo antigo, com quem havíamos de nos hospedar. Vamos orar? Ó Deus, nós nos encontramos mais uma vez na dispensação e na dependência do Teu Espírito. O Senhor nos enviou o Seu Espírito para nos orientar, para nos ademoestar. O Teu Espírito é quem nos faz entender a Tua palavra e quem abre os nossos olhos e ouvidos. Nós dependemos de Ti, Espírito poderoso de Deus, que o Senhor venha sobre cada um de nós nessa noite. Que cada um dos Teus filhos tome a sua porção dessa palavra. Que possa acolher no seu coração tudo aquilo que o Senhor determinou para essa noite. E no nome de Jesus já oramos agradecidos. Amém. Nós lemos esse texto, e se vocês tiverem a oportunidade de ler o capítulo 20, depois os capítulos que seguem, vocês vão perceber que esse texto ele foi escrito por alguém muito detalhista. Foi Lucas. A tradição atribui o escrito de Atos ao médico Lucas, que era companheiro de viagem do apóstolo Paulo. Lucas foi extremamente detalhista em falar cada localidade em que eles pararam, por quantos lugares eles passaram, e a princípio poderia até parecer que foi um exagero. O apóstolo Paulo com seus companheiros de viagem, eu estava falando a respeito de Lucas, né? Lucas, o médico amado,
Lucas, que acompanhou o apóstolo Paulo em várias das suas viagens, e esse trecho que nós lemos é a última viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele fez 3 viagens missionárias, e esta que nós acabamos de ler foi a sua última viagem. Ele passou em Éfeso aproximadamente 3 anos. Em 3 anos, ele ali ficou naquela cidade, visitou algumas comunidades, e o apóstolo Paulo investiu 2 anos ali pregando na sinagoga, e muitos ouviram Paulo, mas com o passar do tempo começou a ter uma resistência. O apóstolo Paulo ele tinha um desejo muito grande no seu coração, que era o desejo de pregar o evangelho principalmente aos judeus. Por ele ser judeu, ele tinha um desejo muito grande, que era de levar aqueles seus compatriotas ao conhecimento da verdade. Mas o que ocorreu? Paulo pregava na sinagoga, mas a partir do momento que houve uma grande resistência no meio entre os judeus, Paulo parou de pregar na sinagoga e ele começou a pregar em alguns cenáculos. Então nós podemos presenciar que Paulo foi ministrando e levando ao conhecimento daquele povo, mas a partir do momento que aqueles que ali estavam não estavam com seus ouvidos e não estavam com seu coração voltado para ouvir a palavra de Deus, o servo de Deus deixou de ensinar ali, mas o tempo que ele ensinou foi suficiente para que todos aqui naquela comunidade começassem a falar a respeito dessa doutrina, e isso trouxe um grande movimento naquela cidade. Lembrando a vocês que a cidade de Éfeso era uma cidade também extremamente, uma cidade que tinha muitas religiões, e ali na cidade de Éfeso tinha um templo, um grande templo à deusa Diana, e grande parte da população, principalmente os comerciantes, eles vendiam e faziam objetos de adoração, eles faziam imagens da deusa Diana, faziam correntinhas, faziam colares, faziam pingentes de ouro, de metais preciosos, semi-preciosos, ou seja, o comércio religioso na cidade de Éfeso era todo ele voltado para aquele templo. E por conta disso, os comerciantes ficaram irritados porque diminuiu o número das pessoas adorando no templo, porque Paulo estava pregando e falando a respeito do Evangelho, falando a respeito do amor de Cristo, e obviamente, à medida que ele falava do amor de Cristo, as pessoas deixavam de acreditar que existiam outros deuses, que existia uma suposta deusa, e isso fez com que a margem de lucro fosse diminuindo, e os comerciantes revoltosos perseguiram a quem eles encontravam, e encontraram algumas pessoas, alguns irmãos que andavam com Paulo. Eles pegaram esses homens que eram companheiros de Paulo e pressionaram esses homens, e houve um grande tumulto na cidade. Esse tumulto foi tão grande que chamou a atenção das autoridades. Lembrando aos amados irmãos que naquele período histórico, o Império Romano dominava parte do Oriente Médio e parte da Europa, e aquela região era dominada pelo Império Romano. E o Império Romano não permitia nenhum motim, nenhuma agitação. Toda e qualquer agitação ou motim ou aglomeração era tido para o Império Romano como uma revolta. E aquelas pessoas ali começaram a agitar, e isso chamou a atenção de alguns oficiais, e foram para saber o que estava acontecendo, e o povo todo agitado. E essa notícia chegou até Paulo, e os irmãos disseram para Paulo: olha Paulo, o povo está revoltado, é melhor você sair da cidade, vá embora, porque a coisa não está nada boa por aqui. E aconselharam Paulo a sair, e Paulo seguiu o conselho. Ele decidiu que era tempo de retornar para Jerusalém. É incrível a forma como Deus trabalha na vida das pessoas. O apóstolo Paulo, ele havia saído de Jerusalém porque ele havia sido perseguido em Jerusalém. Os judeus detestavam Paulo, odiavam Paulo, porque outrora ele era um perseguidor dos cristãos,
e agora ele se tornava um dos cristãos. Então alguns dos judeus queriam matá-lo, mas o Espírito Santo havia dito para Paulo que era tempo de ele retornar para Jerusalém. Porém o Espírito disse para Paulo que ele iria retornar, mas ele não encontraria um campo fértil. O Espírito Santo disse para Paulo que aonde quer que ele fosse, ele encontraria prisões, ele encontraria revolta, ele encontraria pessoas revoltadas, e mesmo assim, o apóstolo Paulo retorna para Jerusalém. O que seria normal para qualquer pessoa que já estava sendo perseguido ali em Éfeso, era ir para uma cidade em que ninguém tivesse perseguindo. Mas como aquele homem, o apóstolo Paulo, ele era movido pelo Espírito, era alguém ligado intimamente às ações do Espírito, ele obedece à voz do Espírito, e ele vai exatamente para o lugar onde ele não deveria ir em sã consciência. Ele obedece assim à fala do Espírito Santo. Para quem não está habituado a ouvir falar do Espírito Santo, essa é uma linguagem que os evangélicos usam, e algumas pessoas, até mesmo cristãos, têm dificuldade em entender. Como é que funciona essa coisa do Espírito Santo falar? Será que o Espírito Santo fala com uma voz diferente? Será que o Espírito Santo fala com uma voz grave? Com uma voz fina? Que voz é? Como é que o Espírito Santo fala? O Espírito Santo, ele fala na nossa consciência com a voz da tua consciência. A voz que você ouve o tempo todo, é essa voz mesmo que você está pensando agora. Você está olhando para mim, está falando na tua cabeça. Essa voz que está falando na tua cabeça é a voz que o Espírito Santo usa. E qual é a diferença? A diferença é que quando é um pensamento seu, você já está habituado com seus pensamentos. Você sabe quando é você que está maquinando as coisas, quando é você que está pensando, e o Espírito Santo, ele vem e traz algo que você não estava pensando. Ele vem e fala algo que não, às vezes, é contrário à tua vontade. O Espírito Santo, às vezes, ele fala coisas que você diz, não, isso não pode ser de Deus. Isso só pode ser uma loucura. Se você acha que é loucura, e você acha que não é de Deus, peça prova ao Senhor. Examine o seu coração. Veja se aquilo fazia parte dos teus pensamentos normais ou não. Eu digo para vocês, amados irmãos, que andar no Espírito, aprender a andar no Espírito, é saber diferenciar a voz do teu pensamento da voz que o Espírito Santo usa. Porque o Espírito Santo, ele usa aquilo que já está em você. Ele vai falar com você. Quando que o Espírito Santo usa uma outra voz? Quando ele usa uma outra pessoa para entregar um recado para você. Se ele usar uma outra pessoa, e essa pessoa chegar em você e trouxer algum recado, aí o Espírito Santo está usando a voz de outra pessoa. Mas saiba que essa pessoa que foi até você, quando o Espírito Santo mandou ele ir até você, a voz que ele ouviu, ou ela ouviu, foi a própria voz da sua consciência. E assim a pessoa que já está habituada a ouvir a voz do Espírito, ela vai e fala exatamente aquilo que o Espírito mandou falar. Diz exatamente aquilo que o Espírito mandou dizer. Eu tive uma experiência, eu já contei aqui para vocês, mas cabe contar novamente. Eu estive em Novo Horizonte, quando o pastor Davi me pediu para eu ir em Novo Horizonte, na nossa congregação, que lá o pastor havia ido embora, e a igreja ficou um tanto embaraçada, porque não havia ninguém preparado para substituir o pastor. O pastor Davi me pediu para ir lá, e eu fui, e foram não uma, mas várias vezes eu fui para Novo Horizonte. E teve uma dessas vezes que eu fui para Novo Horizonte, e uma das irmãs, quando terminou o culto, ela me procurou e falou assim, olha pastor, eu quero conversar com o senhor. Eu estava sentado, enquanto o senhor estava pregando, uma voz estava falando comigo o tempo todo para falar com o Senhor, que era para o Senhor submergir, e ela não estava entendendo nada, né? E ela falou comigo, olha pastor, eu não sei o que é, mas eu vou falar.
Ela não sabia que eu há vários dias e semanas estava orando e falando para o Senhor: Senhor, me leva às águas profundas, Senhor, me leva às águas profundas, eu quero mergulhar, eu quero entender coisas mais profundas. E aquela irmã não tinha ideia do que o Espírito Santo sabia a meu respeito. Quando ela vem falar comigo: olha, o Senhor te manda submergir, não é para você mergulhar. Ele fala assim: não é para você mergulhar, é para você submergir. E aí eu entendi. Ela não sabia do que se tratava, mas eu sabia exatamente do que se tratava. Então, onde que eu fui receber um recado? E o recado foi inverso do que eu imaginei. Eu poderia imaginar como alguém espiritual, que o Espírito Santo tivesse me dito: olha, meu filho, mergulha mais. Olha, meu filho, eu estou amando porque você está mergulhando. O Espírito Santo me mandou: não, submergir significa sai de onde você desceu. Você foi muito profundo, agora suba. Vocês entenderam? Eu entendi também. E fiquei muito feliz. Por quê? Porque eu imaginei que eu precisava descer, mas o Espírito Santo me mandou subir. E subir significa não apenas se aprofundar, mas trazer aquilo que ao eu descer, o Espírito Santo colocou no meu coração, na minha mente, e ao submergir, eu trago à tona tudo aquilo que o Espírito Santo me levou. O Espírito Santo tem me levado para momentos maravilhosos, para um tempo extraordinário, um tempo de oração, um tempo de meditação. E não adianta nada, amados irmãos, desculpe a frase, não é que não adianta nada, eu estava equivocado na questão de só buscar, porque se eu me encho e depois eu não vou transmitir aquilo do qual eu fui buscar, que proveito eu vou ter ou a igreja vai ter? Então eu estava me enchendo, mas o Espírito Santo me mandou: agora sobe, agora entrega, agora fala, agora diz. Chegou o tempo de falar. Para quem está me ouvindo aqui há algum tempo, outrora eu não pregava assim. Eu comecei a pregar mais avivado, mais animado. Para quem me ouve há alguns anos, eu pregava mais recatado, um pouco mais tímido, mas já que o Senhor me mandou: sobe, meu filho, sobe, eu subi com tudo. E agora eu não consigo mais pregar de uma forma calma, agora eu estou mais agitado. Isso é coisa dele, irmãos, é coisa dele. E eu entendi o propósito de Deus, eu entendi o tempo de eu mudar. O tempo de eu mudar a dinâmica da minha pregação, o tempo de eu mudar a forma de eu falar, o tempo de eu mudar a forma de eu orar, isso é coisa dele. Mas como é que eu poderia entender? Porque ele, Espírito Santo, falou comigo e depois falou com a sua serva. E pior, irmãos, essa irmã, ela é na igreja muito desprezada. Os irmãos não acreditam no que ela diz. Ela é uma profeta que não tem honra na igreja que ela congrega. Os irmãos a têm como confusa. Já me disseram: não ouvi nada que aquela mulher falou. Não, ela é confusa. Mas ela entregou exatamente aquilo que eu precisava ouvir. Estava convicto, estava certo daquilo que o Espírito Santo disse para ele. O Espírito Santo disse para Paulo: Paulo, você vai encontrar prisões. Paulo, você vai encontrar resistência. Paulo, você vai ser pressionado. E o apóstolo Paulo, mesmo sabendo que iria sofrer, ele estava disposto a fazer aquilo para o qual o Espírito Santo o havia preparado. Porque, irmãos, aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida, antes dele fazer, ele te prepara. Porque o Senhor, ele prepara os seus, ele conduz os seus, ele enche o vaso, ele prepara o vaso, ele dá visões, ele prepara. Por quê? Para que você tenha autonomia e autoridade para falar. Amém. Nós temos ensinado aqui nessa igreja há anos. Por quê? Para que quando você abrir a sua boca, não fale algo sem estar preparado, não diga sem ter conhecimento de causa, porque um cristão que é bem alicerçado na palavra, quando abre a sua boca com sabedoria, até mesmo aquele que não é cristão, ele vai entender que aquela pessoa está cheia da unção, está cheia da graça, porque está falando não dela, mas está falando daquilo que vem da parte de Deus. É assim que o Espírito Santo tem feito. Nós estudamos hoje pela manhã Atos dos Apóstolos,
e vimos ali Pedro, que outrora era alguém que não pregava, que não se expressava. O Espírito Santo usa Pedro para falar de uma forma tão prodigiosa, para falar de uma forma tão intensa, que eles olhavam para Pedro e falavam: mas esse homem não é inculto, esse homem não é um homem letrado, esse homem não passou por uma academia, que esse homem não estudou com os grandes mestres, como é que ele fala desse jeito? Pedro estava falando pela ação do Espírito Santo de Deus. Se você tem medo de abrir a sua boca, peça unção. Se você tem medo de falar, peça graça. Se você é tímido ou tímida, fica nervoso, começa a tremer, peça ao Senhor que te dê tranquilidade, que te dê unção, que te dê visão, que te mostre sonhos, que te dê revelações, que te use com poder. Porque, irmãos, porque a partir do momento que o Senhor te usa com poder, você vai ser um instrumento nas mãos desse Deus. Glória a Deus. O apóstolo Paulo tinha plena certeza da ação do Espírito Santo na vida dele. E ele sabia que mesmo que ele fosse preso, aonde quer que ele estivesse, a palavra de Deus não estaria presa, a palavra de Deus não estaria retida. Por quê? Porque ninguém pode reter a palavra de Deus, ninguém pode segurar aquele que é cheio da unção e da graça. Não pode. E o ministério de Paulo era um ministério tremendo. O apóstolo Paulo era um homem que Deus usava de uma forma tão intensa e poderosa, que chegou um momento que usavam os lenços de Paulo, pegavam os lenços, os aventais de Paulo e levavam para os enfermos. E quando o enfermo tocava no lenço de Paulo, a pessoa ficava curada. Quando chegava o avental de Paulo numa casa de alguém doente, a pessoa tocava no avental e ali ficava curado. Imagina que unção poderosa. Mesmo sem estar lá, o Espírito Santo agia na vida daquele homem. O Espírito Santo, ele procura homens e mulheres para fazer a sua obra. O Espírito Santo procura ambiente em nós para poder exercer a sua graça e a sua maravilhosa unção. E para que isso aconteça, há necessidade de uma entrega. E quando ele estava ali trabalhando em Éfeso, o Espírito Santo atuando na vida dele, Paulo, mesmo estando ali e mesmo fazendo a obra, ele estava trabalhando. Ele construía tendas. Ele era um homem que trabalhava fazendo tendas, e ele bancava a sua despesa, não somente a sua, mas daqueles que estavam com ele, porque isso era um propósito do apóstolo Paulo. Ele tinha um propósito de não ser pesado a nenhum irmão. Ele não queria que alguém dissesse que Paulo estava se aproveitando da bondade da comunidade. Então esse posicionamento era um posicionamento do apóstolo Paulo. E ele disse que ele trabalhou, ele não foi pesado a ninguém, porque esse era um propósito na vida dele. Porém, isso não impediu de Paulo trabalhar dia e noite, ensinar. Ele ensinava, ele trabalhava, ele fazia a obra. Então, amados, o apóstolo Paulo, ele deixa o exemplo para nós. Que qual é o exemplo? Que o trabalho, ele não vai te atrapalhar a fazer a obra de Deus. Eu sempre trabalhei, continuo trabalhando, e agora diferente do que era a minha vida profissional, mas na minha vida profissional eu trabalhava em uma clínica na parte da manhã, trabalhava em um hospital à tarde e trabalhava em outro hospital à noite, e ainda dava aula 3 vezes por semana. E na igreja eu evangelizava todos os domingos, e às quartas-feiras eu fazia visita à noite nas casas e fazíamos culto. Quanto mais ocupado, melhor. Quanto mais ocupado significa dizer que você sabe trabalhar bem o seu tempo. E às vezes a pessoa tem tempo de sobra tanto tempo que acaba não fazendo nada, porque tem tempo sobrando. E as pessoas mais ocupadas são geralmente as pessoas que sabem utilizar o tempo. Então Paulo, além de fazer tendas, ele ensinava sempre, evangelizava sempre, fez a obra em todo o tempo. Então não é desculpa de quem trabalha que não faz a obra, porque quem quer, irmãos, encontra tempo. Você sabe muito bem disso, que quando nós estamos afim,
você encontra tempo. Não importa se esteja chovendo canivete, não importa que esteja caindo o mundo, se nós tivermos um objetivo e tivermos algo para fazer, nós vamos fazer. Vamos fazer. Mas quando nós estamos indispostos, não precisa muita coisa para nós desistirmos. Então nós temos o exemplo do apóstolo Paulo. E Paulo fez a obra e mesmo o Espírito Santo o advertindo, mesmo os irmãos falando para Paulo: Paulo, não vai, porque você vai padecer em Jerusalém, o apóstolo Paulo continuou. Então Paulo retorna para Jerusalém e ele passa por algumas cidades e ele vai visitar a liderança. Olha a preocupação do apóstolo. Quando ele sai de Éfeso, ele retorna e por algumas cidades que ele passa, logo a princípio ele fica 3 meses na Grécia. Ele fica 3 meses na Grécia porque era inverno, e no inverno eles não navegavam. E durante aquele período Paulo passa ali revisando com os irmãos, fortalecendo ali aos amados. E quando termina o inverno, Paulo toma de novo a sua viagem. E aí ele vai por alguns territórios, passa por alguns lugares. E quando ele chega em algumas cidades, ele também vai ali fortalecendo aquela liderança. Paulo saiu de Éfeso e quando ele está nesse retorno, como ele foi para a Grécia, depois quando ele volta, ele passa de novo por Éfeso, só que dessa vez ele não para na cidade, ele não quer entrar, ele manda avisar a liderança e diz: olha, fale, chame aos presbíteros que venham se encontrar comigo na praia. E quando os irmãos foram se encontrar com Paulo, Paulo disse aos irmãos, se despediu e disse: olha, eu vou para Jerusalém e provavelmente vocês não me verão mais. Então o apóstolo Paulo disse para eles que eles não veriam mais a sua face. E os irmãos choraram e lamentaram, ficaram muito tristes por conta daquilo. Mas o apóstolo Paulo disse para eles que ele tinha que fazer a obra, que aonde quer que o Senhor estava enviando, ele estava pronto para fazer. E quando Paulo está próximo, ele chega próximo ao seu destino, ele para também, como nós vimos aqui, o apóstolo Paulo, ele chega em Tiro, e no dia seguinte, ele parte, e ele vai para Cesareia. Em Cesareia, ele vai para a casa de Felipe. Felipe era um evangelista. Esse Felipe, ele tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. E Paulo fica ali um tempo na casa de Felipe. Esse Felipe é o mesmo que o Espírito Santo usa para levar a palavra ao eunuco. Vocês lembram? Tem um texto, que o Espírito Santo fala para Felipe, para ele sair. E enquanto Felipe estava fazendo a obra, ali Deus estava usando Felipe, fazendo milagres e maravilhas. Ele estava em Samaria. E o Espírito diz para Felipe para ele ir para a estrada e ele encontra com o eunuco. Não está nesse texto que nós acabamos de ler, mas eu estou apenas relembrando, porque a maioria de vocês já leram isso. E o Espírito Santo leva Felipe a encontrar com o eunuco que havia estado em Jerusalém para adorar. E aquele eunuco estava lendo Isaías. Ele lia Isaías, mas não compreendia. E o Espírito leva Felipe para falar, e aquele homem, quando ouve Felipe, ele se arrepende e pede para ser batizado. E olha como o trabalho foi tão intenso. Felipe desce ali da carruagem, encontra água, batiza o eunuco volta para a sua região, para a Etiópia. E é bem provável que aquele eunuco tenha evangelizado na Etiópia, que a Etiópia se tornou também um lugar cristão. E nós entendemos como que o Espírito trabalha. Usou a vida de Felipe para encontrar com alguém que tinha um coração voltado para Deus, mas não estava entendendo as coisas de Deus. A partir do momento que o Espírito impulsionou Felipe fez a obra. E a partir daquela vida, houve uma mudança extraordinária. Essa semana eu estava ouvindo algo a respeito de falar do Evangelho para as pessoas. Irmãos, é tão interessante, às vezes alguém fica tão frustrado por não ter pregado o Evangelho, nunca ter ganho uma alma para Cristo, mas de repente Deus te usa para ganhar uma pessoa para Jesus.
E você pode imaginar, nossa, mas foi só uma pessoa na minha vida que eu ganhei, né, já faz tantos anos. E eu ouvi nessa semana, eu já falei aqui para vocês do pastor Paul Yan-Shu. O pastor Paul Yan-Shu é um coreano, ele já faleceu. Ele foi o pastor da maior igreja evangélica do mundo. O pastor Paul, ele foi evangelizado por uma jovem. Quando ele também era jovem, ele tinha tuberculose. Essa jovem foi e levou uma Bíblia para ele. E ele era budista. Ele era budista. Aquela jovem levou a Bíblia, ele recebeu a Cristo e ele se tornou o maior pastor evangélico do mundo. Imagine que aquela jovem ganhou uma alma, e aquela alma evangelizou e ganhou milhares e milhares de pessoas. O fruto, a semente que aquela jovem colocou, brotou e multiplicou milhares de vezes. Então aquela jovem não ganhou apenas uma alma, ela ganhou alguém que fez a diferença e ainda hoje faz, com os escritos, com os livros que ele fez, com as obras que ele fez. Esse homem foi evangelizado e ganhou muita gente. Então, se você tem esse desejo de fazer a obra de Deus, mesmo com a sua timidez, fale do amor de Cristo para alguém, fale desse amor genuíno. Essa pessoa pode receber a Cristo no seu coração e se tornar um grande evangelista, se tornar um homem e uma mulher de Deus e fazer a diferença nesse mundo. Então o Senhor, Ele providencia essas coisas. O apóstolo Paulo, quando ele está ali na casa de Felipe, também ele ouve as profecias que falam a respeito da vida dele, que ele haveria de passar por grandes tribulações. E passando alguns dias, Paulo, ele agora vai para Cesareia. E quando chega nessa última estada, ele já está na região que ele deveria, estava próximo, e vai até ele um profeta, saindo de Judá. Esse profeta chamado Ágabo. Esse profeta vai até Paulo, encontra Paulo junto com os irmãos. O profeta chega próximo a Paulo, pega o cinto de Paulo e amarra os pés e as mãos. O profeta se amarra e diz assim para Paulo: Paulo, do mesmo jeito que eu estou aqui amarrado, esse cinto, o dono desse cinto vai ser amarrado, vai ser preso. E assim que esse profeta disse isto, os irmãos que estavam ali, até mesmo aqueles que acompanhavam Paulo, começaram a chorar, começaram a lamentar, e a falar: Paulo, não vá para Jerusalém, Paulo, não vá porque você vai morrer. E Paulo disse: irmãos, por que vocês estão falando dessa forma? Vocês estão me deixando triste, por que vocês estão me oprimindo dessa forma? Paulo disse: eu estou pronto, até mesmo se for para morrer, eu estou pronto, mas eu irei fazer a vontade de Deus. E alguém pode falar: mas o Espírito Santo não estava falando, o Espírito Santo estava informando, confirmando aquilo que iria acontecer. O Espírito Santo não disse que era para ele não ir. O profeta não disse que o Espírito Santo havia entregue aquele recado para Paulo recuar. O Espírito Santo apenas confirmou, através da vida do profeta, que aquilo iria acontecer. Apenas estava mostrando para ele que algo iria ocorrer. E Paulo, saindo dali, quando chega em Jerusalém, ele é informado que em Jerusalém a fama dele havia chegado e muitos estavam com raiva, com ódio de Paulo, porque diziam que Paulo estava persuadindo os judeus a deixarem o judaísmo, a não mais circuncidar seus filhos, a não mais ir à sinagoga, e aconselharam Paulo a fazer um voto, a raspar o cabelo, a raspar a barba e ir com alguns outros homens fazer um voto para que os judeus o vissem e acreditassem que ele, Paulo, não era contra o judaísmo. Só que isso, ao invés de ser benefício para a vida de Paulo, foi uma encrenca, porque quando os judeus encontraram Paulo no templo, aí foram para cima de Paulo, porque disseram que Paulo estava levando ao templo pessoas que não eram judias. E ali começaram a bater em Paulo, começaram a judiar de Paulo, fecharam a porta do templo e começaram a bater nele, e o alvoroço foi tão grande
que chamou a atenção dos guardas e foram até lá e prenderam Paulo para saber o que é que estava acontecendo. Vejam que o Espírito Santo havia dito que ele iria sofrer. Os crentes de Jerusalém disseram: Paulo, vai para o templo para que os judeus não venham para cima de você. E foi exatamente o contrário. Veja como que as coisas que têm para acontecer, se é obra de Deus, elas vão acontecer. Porque os irmãos deram um conselho para Paulo não sofrer, para Paulo não ser perseguido, mas o conselho deles serviu apenas para estimular a ira dos judeus. Até tentando ajudar, os irmãos atrapalharam. Então aquilo que Deus tem para fazer, irmãos e irmãs, deixa Deus fazer a obra. Não queira dar uma ajudinha não, porque às vezes aquela sua ajudinha, o seu empurrãozinho, não vai ser bem recebido. O empurrãozinho, a ajudinha que deram a Paulo, fez com que ele apanhasse muito. Ele apanhou e foi muito. Levaram Paulo preso. Depois disso a confusão aumentou. Vejam, na primeira semana que Paulo chegou, na primeira semana ele apanhou e foi preso. E daquela semana, Paulo não voltou mais para aquela região, foi levado para Cesareia e de lá depois foi enviado para Roma. E o que nós tiramos, ou podemos tirar dessa mensagem para nós? Deus chamou Paulo, ele o instruiu, permitiu que Paulo tivesse um preparo. Veja, Paulo foi um judeu que teve o privilégio. Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel, um grande rabino. Paulo sabia falar aramaico, Paulo sabia falar hebraico, Paulo falava grego, Paulo falava outras línguas porque era um homem poliglota. Paulo foi instruído, era um mestre, conhecedor profundo das leis, era alguém extremamente bem qualificado. Deus o chama e o coloca no seu reino para trabalhar em favor da obra de Deus. Tudo aquilo que Paulo recebeu de preparo foi utilizado por Deus. Nada do que ele teve foi desperdiçado. E eu posso dizer o mesmo para vocês, e também isso acontece na minha vida. Tudo aquilo que Deus me deu, todo o privilégio que eu tive de estudar, muitas coisas por onde eu passei, por muitos lugares por onde eu passei, tudo isso tem servido para a minha vida, em muitas áreas, irmãos, em muitas áreas. E o Senhor tem mostrado que, mesmo aquilo que eu achei que não ia servir, e eu estudei, teve um período na minha vida, que eu fui fazer faculdade num período muito ruim financeiramente. Eu disse para vocês que eu tinha 3 empregos, e chegou um período da minha vida que eu tinha um único emprego. E para alguém na minha profissão, sustentando uma família como eu, um único emprego para mim era a mesma coisa que eu tivesse desempregado. Mas mesmo com um único emprego, eu resolvi fazer uma outra faculdade, porque eu imaginei o quê? Se a coisa já está ruim assim, é melhor estudar para ter uma outra profissão para melhorar a minha vida. E fui estudar. Eu já tinha uma profissão, já tinha formação, e o Senhor me deu a oportunidade de estudar. E fui para o centro da cidade. Estudei no centro de São Paulo, bem ali no miolo. Foi bem perto do mesmo lugar onde eu fiz seminário. E todo esse preparo que eu tive, ele está sendo utilizado de várias formas. Quando eu comecei a atuar como professor na minha área, eu tive a oportunidade de conversar com um dos donos de escola técnica. E esse dono de escola, ele quis, de certa forma, desmerecer os profissionais que davam aula. Porque a maioria das pessoas na minha profissão, eles não tinham uma formação voltada para o ensino. E eu cheguei um dia na sala desse diretor e ele falou assim: esses professorzinhos de nada aqui, né? Esse professorzinho, aí ele falou assim: esse pessoal não tem formação. Eu falei: mas não é todos que não têm formação, eu tenho. O senhor não é chamado de professor? Eu também sou professor. Não só porque me chamam de professor, mas porque eu também tenho pedagogia. Aí ele falou: tá, me desculpe, professor.
e mudou o discurso dele. Até mesmo para isso, irmãos, para que no momento em que alguém queira te humilhar, o Senhor te dê graça para você poder ter também algo para falar para outras pessoas. Por que desprezar? Por que achar que está todo mundo, abaixo dele? Quando o Senhor nos coloca em alguns lugares, Ele nos coloca porque Ele sabe muito bem o que Ele precisa ser feito. E esse diploma que eu consegui, mesmo achando que não ia utilizar, o Senhor já fez com que ele me servisse muitas vezes. E eu nem tinha ideia do quanto que o Senhor ia fazer ele ser utilizado, até mesmo nessa cidade. Que eu nem imaginei que ia precisar dele. O Senhor me honrou por conta disso. Então saiba que aquilo que Deus tem dado na tua vida, mesmo que você não saiba a que hora você vai usar, o Senhor vai levantá-lo no momento adequado, e aquilo para o qual Deus te preparou, você vai ser utilizado para a glória dele, irmãos. Amém. Tudo aquilo que Deus deu a Paulo, todo o preparo que Paulo teve, não foi para ser rabino, não foi para ser chefe de sinagoga, mas foi para ser o apóstolo dos gentios, foi para ser um homem que tinha conhecimento profundo da palavra de Deus. E todo o conhecimento profundo de Paulo, ele utilizou quando ele foi questionado, quando ele foi pressionado, ele usou. E no momento desses, quando Paulo foi questionado, e Paulo estava ali, apanhou bastante, ele chega para o centurião e fala assim: deixa eu falar com o povo. E ele falou em grego, e o centurião falou assim: mas você fala grego? Paulo falou ao centurião em grego, o centurião ficou abismado. E aí quando o centurião ouviu Paulo falar em grego, entendeu o que Paulo estava pedindo, mandou parar e deixou Paulo falar com o povo. Sabe o que Paulo disse ao povo? Paulo falou em hebraico ao povo. O hebraico já era uma língua morta, uma língua que só quem conhecia eram os rabinos, os mestres. Quando Paulo chama a atenção do povo e começa a falar em hebraico, o povo que estava uriçado, raivoso, fizeram silêncio. Porque olharam para aquele homem e viram que ele era uma autoridade. Quando ele começa a falar em hebraico, todos fazem silêncio. E ele começa a falar em hebraico, depois ele fala em aramaico, para que eles entendessem, e ele começa a contar o testemunho dele para aquele povo. E depois, quando ele termina o testemunho, o povo fica revoltado de novo. Mas ali ele já tinha falado da glória de Deus. Ele sabia falar aramaico, sabia falar grego, sabia falar hebraico, sabia outros idiomas, conhecia profundamente as coisas, conhecia filosofia, era um homem que tinha uma oratória extraordinária. Paulo falou diante dos reis, Paulo falou diante dos governantes, Paulo falou diante das autoridades e falou diante do povo, e o povo se calou, porque Deus deu a ele autonomia e autoridade para ser usado no momento certo. Então creia, assim como Deus tem usado a minha vida, também vai usar a tua no momento certo. E não perca as oportunidades que você tem tido. Deus tem dado oportunidade a muitas pessoas aqui, e as pessoas têm rejeitado aquilo que Deus tem dado. Não perca as oportunidades, irmãos. Não deixe passar. E depois você vai alegar ao Senhor que não sabe falar, quando o Senhor te deu a oportunidade de aprender. Há tempo para todas as coisas. E o que nós sabemos é que nada dura para sempre. Então chega um momento que as coisas também se findam, que as oportunidades também acabam. Então, enquanto é dia, fazei a obra do Senhor. Enquanto é tempo, fazei a obra do Senhor. Porque vai chegar momentos que muitos vão desejar, mas não vão poder fazer. Então, enquanto o Senhor tem dado graça, saúde, faça. Enquanto o Senhor tem te dado força e vigor, vá e se empreenda a fazer as coisas para o Senhor. Eu termino por aqui. Ser guiado pelo Espírito é estar convicto do seu chamado, é saber que o Espírito é quem capacita.
Mas as coisas não são mágicas, como alguns podem imaginar. As coisas não acontecem num passe de mágica. Há necessidade de esforço, irmão. Quando eu orava, quando jovem, Senhor, faz de mim um obreiro de que não tenho que se envergonhar, que maneje bem a palavra da justiça. O Senhor me enviou para um seminário. Eu foram 4 anos estudando todos os dias. E foi o seminário mais puxado, muito puxado, que o Senhor me colocou. Por quê? Porque eu orava, Senhor, faz de mim um obreiro. Então alguém pode imaginar, eu estou orando, o Senhor vai fazer, não vai aparecer um anjo no quarto e vai fazer com a minha memória, com a minha mente. Não, isso não existe. Pode até aparecer um anjo para falar, levanta. Pode aparecer um anjo para te balançar na cama, levanta, preguiçoso. Isso eu acredito. Agora, se você quer falar, você quer ser usado, tem lugares e tem formas disso. Então as coisas e as pessoas que eu conheço, que são homens e mulheres que falam muito bem, porque ralaram muito, estudaram bastante, para falar de uma forma muito bem desenrolada. Paulo foi este homem, tinha muita bagagem e também foi muito usado. Então quem quer ser muito usado também deve ser trabalhado no seu interior, no seu intelecto, na sua mente e no seu coração. Fique com essa palavra, que aquilo que o Senhor tem para fazer, Ele vai fazer. Esteja no centro da vontade desse Deus, para que os dias da sua vida sejam dias memoráveis, para que quando chegar no final da tua vida você possa lembrar, olhar para trás e ver o trajeto que você seguiu, que você obedeceu à voz do Espírito Santo, que você fez aquilo que o Senhor ordenou que você fizesse. E aí você vai poder falar como Paulo, que quando chega no final da sua trajetória, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele pôde falar isso, e eu espero que eu também possa falar isso, quando o Senhor findar o meu tempo aqui nessa terra, que eu também possa falar que eu fiz tudo aquilo que o Senhor mandou eu fazer, que eu trilhei todos os lugares que o Senhor mandou trilhar, que eu falei a todas as comunidades que Ele mandou eu falar, que eu ensinei a todos aqueles que Ele mandou ensinar, para eu poder guardar a minha carreira, terminar a minha carreira e guardar a minha fé. Amém? Você quer isso para a tua vida? Deus me livre, né, irmãos? Então, se você quer orar por isso? Aí mesmo no seu banco, ore por isso. Oh Deus, nós acabamos de ouvir a Tua palavra. A Tua palavra nos fala a respeito de um homem que levou o chamado até as últimas consequências. Alguém que se deixou ser usado, deixou ser gasto. Alguém que foi usado por Ti até o último minuto da vida, exaltando o Teu nome e glorificando a Ti. Senhor, que cada um dos Teus filhos que aqui estão, que estão orando genuinamente e com sinceridade, porque o Senhor conhece os corações sinceros, que não estão movidos apenas pela emoção, mas aqueles que verdadeiramente querem ser homens e mulheres de Deus. Que o Senhor ouça a oração dos Teus filhos nessa noite, que o Senhor possa acalentar o desejo de cada um deles, que o ministério que o Senhor colocou, que os dons que o Senhor tem dado, sejam